Boa tarde a todos, tudo bem? Vai, cambada de viado, vamos começar essa porra. Oba, caras, tudo bem? Tá começando mais uma edição do Bar do Podcast. Eu sou o Igor Borges, apresentador do nosso Bar do Podcast. Quero começar apresentando as boneconas que vão participar aqui hoje. Júlio Brito. Alô, boneconas! Hoje nós temos um podcast totalmente especial. Cleberson. Bem, vamos lá então, né? A todas as boneconas do meio PH que está assistindo esse podcast com o mito. Engenheiro Pudim. Isso aí, galera, tá sendo uma honra gravar hoje. Eu espero que meu áudio esteja bom dessa vez. Helenaldo. E aí, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer ao Cleberson pelo convite e dizer que é uma honra gravar com esse mito chamado Cassiano Ricardo. E Douglas Reis. Salve, gurizada, e hoje temos um mito. Prepare-se. E hoje recebemos uma visita muito especial dele, que é ator, radialista, redator, locutor de comerciais, como da Skin, da Coca-Cola e recentemente da Caixa, palmeirense de coração, criador de vira-latas, que ficou marcado pelos fãs de Chespirito como dublador de Roberto Gomes Bolanhos, na última fase do programa Chespirito, que dublou basicamente todos os personagens, como Chaveco, Dr. Chapatinho, Pancada e um pouquinho de Chaves e Chapolin. Só podia ser ele, Cassiano Ricardo Mendes Paiva. Fala aí, grande Cassiano! Com esta trilha maravilhosa da Rádio Salang Kemara de Phnom Penh, no Camboja, me apresento aqui, Cassiano Ricardo, para trocar ideias aqui e falar tudo o que eu penso a respeito dessa bodega chamada Chespirito. Eu tô me sentindo no trailer do Trevor aqui. Gostaram da trilha? Gostaram da trilha? Sim, foi legal. E a trilha, o que vocês acharam da trilha? A trilha musical? Tá perfeito. Eu tô me sentindo, pô, num canal, sério. É uma trilha bem dançante essa, hein? É bom, é trash pra caralho, é bem a cara do programa. Tem que inserir isso na abertura aí, me desculpa. É trash. Isso aqui tá parecendo uma feira. Cresce Olha o pelo Cassiano! de qualidade. Vou deixar essa trilha embaixo, ok? O primeiro assunto que vamos tratar é sobre a dublagem versão Gota Mágica. Para iniciar a entrevista, Cassiano, eu queria que você contasse a todos como foi a sua escalação no papel do Chespirito e foi dublado no Estúdio Ecos e, consequentemente, para a Gota Mágica, o SBT. Muito bem, vamos lá, vamos começar do início. Lá estava eu no Teatro Jardel Filho, fazendo minha temporada com o Juca de Oliveira, o Stefanini. Quando me aparece depois lá de terminado o espetáculo, estava indo embora, não tinha ninguém na rua, meia-noite na Brigadeiro Luiz Antônio, me aparece o Mário Lúcio, o Fominha. Mário Lúcio é foda. Freitas, muito bem. A gente falou com ele um dia desses. O pequeno infrator. Muito bem. Aí ele me convida, falou, porra, desespero, Marcelo Gastaldi morreu, não dá para colocar a voz dele, não dá para ir numa mesa branca, não dá para fazer a voz dele através do Chico Xavier. Então, aí ele pediu para eu fazer um teste, que o SBT achou interessante e tal. E eu fui fazer um teste, foi numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, lá estava eu. Isso já tem 20 anos, viu? Vocês não eram nascidos. Isso foi em 1998. Então, Eu já era, sou de 93. não, vocês estão errados. Foi em 1998. Tá? Conheci o Clube do Chaves em 2010. Então, foi em 98. Aí fui fazer um teste lá, tinha o diretor do SBT, tava o Nicola, dono do Estúdio Ecos, e o Mário Lúcio. E eu fiz lá o que eu achava que devia fazer, em relação ao Roberto Bolanhos. Fiz meus textos do jeito que eu queria, li algumas coisas lá e tal, e na hora o cara falou, é esse cara. E aí eu fui contratado pelo SBT, fiz um contrato para fazer lá 195, 200 episódios, sei lá, que o Silvio Santos tinha comprado, né? Com o Roberto Bolanho já barrigudinho, já mais velho e tal.
E não tinha muito Chaves, o que me agradou demais. Com as Chaves, para fazer o Chaves, eu não acho que não seria ideal. E ele também fazendo Chaves já não tinha mais aquela magia. Então acho que legal que o Roberto Bolanhos era um grande ator, um grande criador, um cara que eu respeito pra caramba, e ele fez ótimos personagens para eu dublar. Eu achei sensacional. Eu gostei de fazer o Chapolin e tal, mas o que eu mais gostava de fazer realmente era o Chaveco. Por quê? Porque o Chaveco era um personagem, e muita gente ficou me enchendo o saco nas redes sociais, que nem existiam muito à época, depois, e mandei todo mundo a merda, bicho, porque ninguém entendeu quase o que eu fiz. E a voz do Chaveco é simplesmente uma homenagem a um grande amigo meu que faleceu, Chiquinho Brandão. Quem tiver curiosidade, é só entrar no YouTube e colocar lá Chiquinho Brandão. E vai ver o que ele fez, vai ver a voz é igualzinha. Eu fiz uma homenagem a ele. É simplesmente a voz do Chiquinho Brandão, que era o professor Parapopó do Bambalalão. Trabalhava com ele na TV Cultura. Éramos contemporâneos lá na TV Cultura. E é um grande amigo de grandes aventuras. Um dos maiores atores que eu conheci. Um gênio. E aí eu comecei assim. Aí eu comecei a fazer, eu nunca fui dublador. Né? Porque dublador é um braço da atividade de ator, né? Da categoria artista. E lá fui eu dublar. Eu nunca tinha feito dublagem, a não ser de mim mesmo em alguns filmes, alguns longa-metragens que eu fiz e que não tinha som direto, eu tive que cobrir minhas falas. E alguns comerciais e tal, que eu dublava, alguns personagens e tal. Tinha feito Topo Gigio, que não era bem uma dublagem, porque o rato ficava num set a uns 5 metros à minha frente, e eu dava o texto e a Maria Pêrego, que era manipuladora como assistente, ia fazendo os movimentos do boneco e tal, e eu fazendo a voz e tal. Não era bem uma dublagem, né? Era uma interação. Então é isso. E eu fui lá no Estúdio X, fiz o teste, na hora o cara me aprovou, lá, o diretor do SBT, e me convidou para fazer. Eu fiz uma proposta, pensamos, negociamos lá durante uma semana, até que foi tudo acertado, assinei o contrato e começamos a gravar. E muito bem, essa é a primeira pergunta, está respondida? Seria isso? Exatamente, para iniciar a conversa, não é? Porque eu tenho, óbvio, tem muita coisa para falar, mas vamos seguir. Depois eu vi lá aquele roteiro que vocês me enviaram. Gostou? Então, não tem que gostar de roteiro, tem que fazer. Exatamente, boa. Tem que gostar. O roteiro é de vocês, pô. Aproveitando que você entrou no roteiro... Foda-se o que eu acho do roteiro, porra. Tapiano, aproveitando que você entrou no roteiro, eu já vou aproveitar e fazer a minha pergunta, então. Vai, eu nem lembro do roteiro, vai aí. Então é o seguinte, você falou, o importante não é gostar do roteiro, é seguir do roteiro. Muitos fãs, naquela época, não entenderam o que você quis passar, né? O projeto. Você improvisava muito, criava muitos cacos. Você não gostava do roteiro? O que acontecia assim que você improvisava bastante na dublagem? Você tinha permissão? Tá, legal. Qual é o seu nome? Desculpe. O meu é Kleberson. Você é o Kleberson que eu mandei tomar no conto, que eu me esqueça? Isso. Legal. Mas você é inteligente, cara. Gostei da pergunta. O que acontece? Quando eu falei seguir roteiro, eu acho que é bom para Shakespeare e para esse tipo de coisa que vocês estão fazendo, que é me apresentar um roteiro. Eu não vou jamais policiar ou ficar policiando pauta vamos supor, de jornalistas que vão me entrevistar. E jamais faria isso. Eu não sou aquele cara que alguém vai me entrevistar e fala, eu quero ver as perguntas antes. Não existe isso. Agora, vamos lá, para o universo onde eu estava. Vamos lá, que é o universo da dublagem ali do Chespirito, né? Do Roberto Bolanhos. O que acontece? Os textos vinham do México e eu não sei quem, nunca conheci, diz que era uma menina lá e uma equipe pequena lá, faziam as traduções literais dos textos. Isso acarretava no quê? Numa inverossimilhança, numa incompreensão. Você tem que traduzir, você tem que fazer uma versão, uma adaptação para o Brasil. Para quem você tem um público que você tem que atingir, né? Você tem que conversar com brasileiros. E do jeito que estava, que eu lia, eu não gostava. Porque não tinha uma comunidade. Por exemplo, tinha uma fala, que eu não me lembro, acho que era do Botijão, num determinado episódio, que ele dizia, você vai se você fizer isso, você vai se meter numa camisa de 11 varas. O que é isso? Você sabe o que é isso?
Não, teve várias vezes essa piada na série. Ah, tá vendo? Tá vendo? Ele só sabe por causa do seriado. Ah, tá vendo? Isso aí agora é tradução literal do mexicano, pô. Simplesmente se não faça isso, você vai se meter numa enrascada, numa roubada. Só isso. E eu fiz isso com várias coisas. E o personagem, principalmente o Chaveco, e outros personagens que o Bolanhos interpretava, que ele criava, que eram adaptados de contos, né? De várias... de contos universais e tal. Os personagens eram personagens, aqueles com quem eu mais me identificava, pelo cinismo, não digo intransigência, mas por ser mais arredio, assim, a formas, né? Transgressivo, eu diria. São os que mais eu gostava, eram os que mais se identificavam comigo, com o meu modo de ser, eu. Mas eu não estou lá para ser eu estava lá para ser um personagem. Mas esses personagens pediam esse tipo de comportamento para conversar com as pessoas, com os brasileiros, pô. E não venham me dizer que ninguém brasileiro não diz palavrão, que o moleque lá não diz palavrão, porque eu odeio politicamente correto. Então eu não sou um cara de direita, não sou de extrema direita, não sou moralista, e foda-se o moralismo. Entendeu? Então, dentro do limite, eu fazia aquilo que o personagem pedia. E eu me aproprio daquilo que eu faço. Eu não sou um dublador, como é a maioria, infelizmente, que vai lá e lê texto como se fosse uma bula de remédio. E fica olhando pro relógio para ver quantas horas ele gravou, para ver quanto ele vai ganhar. Primeiro que eu não ganhava, meu contrato não era assim. Meu contrato era para dublar tantos personagens, tantos episódios, e era tanto por episódio que eu cobrava. Não importa se eu demorar 2, 3 horas para gravar. E eu gravava sozinho. Não existia. Quando você vai dublar, você não dubla com uma equipe. Você dubla sozinho o seu personagem. Eu normalmente dublava primeiro. Alguns episódios, outros personagens já tinham sido dublados. Normalmente eu dublava primeiro. Então estavam o Marcelo Meirelles, o Leitão, que dirigia a dublagem, e eu. E o que eu fazia normalmente com os roteiros? Eu lia muitos roteiros antes, estudava, e eu pouco lia na hora de fazer. Porque o que o dublador faz? Ele tem lá o texto à frente dele, numa estante, ele vai lendo e lendo aquilo de uma maneira assim. Você reparou que dublagem normalmente fica assim: "Oh, veja bem, fique fora disso, Joey, meu filho. Oh, comi o demônio." Alguém acredita nisso? Isso é uma piada. Exato. Você sabe que a nossa briga... Não tem verdade. O meu trabalho é de ator. Meu trabalho é de ator. O que você perguntou aqui? Não, você sabe que a nossa briga com o dublador que veio até depois de você, que a gente dublou os DVDs do Chaves, foi justamente isso. Porque ele não interpretava, ele apenas lia o texto e faltava passar emoção pros personagens. Então, e teve uns putos, uns viados, que ficaram me metendo pau em mim. Porque não entendiam nada de interpretação, não entendem nada de arte, nunca foram ao teatro, nunca viram grandes atores no cinema, só vê merda no cinema. Então, porque o meu trabalho, eu cobrei caro para fazer. Cobrei caro. Por isso que eu não sou dublador, nunca ninguém me chamou para dublar. Porque talvez tenham ficado com raiva, porque eu ganhava mais que todos os dubladores, eu ganhava 20 vezes mais que um dublador. Cassiano. Oi. Aqui quem está falando é o Júlio. Fala, Júlio. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra tê-lo aqui. Sinceramente, para mim é muito emocionante. E eu gostaria você é um dos poucos. Você é educado, hein? Parabéns. Obrigado. O senhor falou agora. Sinta-se à vontade. O senhor falou agora. Pelo rei aqui em meu convívio. Correto. Qual a sua opinião sobre o politicamente correto e o que te incomoda mais nisso? E qual a sua opinião sobre o politicamente incorreto e também o que te incomoda nisso? O senhor poderia dizer sua opinião? O senhor está no céu. Senhor, nada me faltará. Cara, politicamente correto, o politicamente correto, existem duas instâncias aí. O politicamente correto, ele foi criado para que houvesse uma convivência boa entre minorias, entre uma maioria dominante, maioria não, ou entre uma classe dominante, né, onde você tem digamos que uma supremacia dominante, que no Brasil é uma supremacia branca dominante, e as minorias, representadas por negros homossexuais, as mulheres, né, os pobres,
Então, o politicamente correto, ele foi criado esse universo, essa terminologia, para que se houvesse mais respeito entre as diversas etnias, os diversos grupos, as diversas culturas. Porque o que acontece numa sociedade como a nossa é que existe uma supremacia e não há uma troca, uma integração, né? E nem um respeito a determinadas culturas, minorias. Só que isso foi levado desonestamente, começou a ser tratado foi levado para um outro lado. Então, achando que politicamente correto é ser moralista. Ao contrário. O moralista que é incorreto politicamente, porque ele não sabe lidar politicamente com ninguém, com as diferenças, com a diversidade, né? E com o convívio, com o contraditório. Essa é a diferença, né? Hoje, por exemplo, a extrema-direita que ganhou aí as eleições por um acidente, porque o PT fez merda, e a esquerda, o PT não representa a esquerda, eles começaram, agora tem o discurso moral, acima do discurso de corrupção, porque a corrupção já está graçando lá entre eles, né? Além da ignorância e da burrice, eles têm uma pauta moral nojenta. E essa pauta moral, agora a gente, nos dias que a gente está vivendo hoje, desde que o Igor me procurou lá, Esquivel lá, o Igor, né? Igor, né? Que me procurou, foi isso? Igor, eu coloquei no Twitter é o nome do Chaveco lá. Certo, muito bem. Viu, Igor? Então, aí me remeteu, quando você me procurou, eu fazendo uma analogia entre o que nós estamos vivendo hoje, que é um alerta, e pouca gente está percebendo, eu fiz uma analogia com o que aconteceu à época, quando criticavam a minha dublagem. As críticas eram simplesmente morais. Eu aposto que quem me criticava porque eu supostamente dizia um palavrão, ou tinha uma atitude mais, digamos, mais incorreta, segundo esses preceitos, essa Bíblia deles aí, né? Eu aposto que essa gente também pensa muita merda, faz muita besteira, e eu duvido que não fale palavrão, né? Então a gente tem que deixar de ser hipócrita, porque eu nunca disse um palavrão. Alguém pode dizer que eu falei um palavrão expressamente? Não. O que é um palavrão? Seriados? Fala. Eu vi que vocês apontaram, vocês ficaram separando coisas que eu falei, que obviamente foi coisas que não estavam no texto, e como se isso fosse um crime, né? Apontando o dedo para isso. Isso aí não é legal, não é bom. Isso aí vai contra qualquer princípio de arte, cara. A censura é uma das coisas mais nojentas que existe. Vocês não viveram a ditadura, mas estudem sobre isso. Então, eu fiquei surpreso e muito decepcionado com uma juventude que tem um pensamento extremamente moralista, de censura, de policiamento. Eu fiquei, assim, decepcionado, cara. Tanto é que eu falei, eu não quero mais saber desse negócio de chaveco, de nada, porque esse público não entendeu nada do que eu fiz. E, aliás, como eu disse para o Igor, determinados grupos que se arvoravam donos do negócio e que determinavam qual era a boa dublagem ou a dublagem ruim, esquecendo que existem milhões de pessoas nesse país que adoravam o que eu fazia, gostavam muito. Aí o Igor veio me dizer que depois de muito tempo se arrependeram e falaram, pô, realmente é legal o que o Cassiano fazia. Eu falei, porra, 20 anos depois, vem me dizer isso. É a mesma coisa que a família do Herzog receber a visita de um agente do governo federal dizendo, olha, a gente realmente, depois de 40 anos, a gente percebeu, a gente reconhece que o Vladimir Herzog não morreu, ele não suicidou. Ele sofreu torturas violentas, bárbaras, repugnantes e foi assassinado pelos órgãos repressores da ditadura. É a mesma coisa. Eu não sei porque demoraram tanto para perceber o que eu fazia, não entendi. Olha, Cassiano, isso que você disse dos donos da série, pior que até hoje existem esses tais grupos de gente que se acham os donos da série. Aliás, são eles, isso eu fui tomar de surpresa, só para te subsidiar. Sim. Quando o Multishow comprou um lote lá de episódios do Chaves antigos, né? Sim. Eu li uma matéria na Folha, ou no UOL, dizendo o seguinte, que, aliás, acho que foi no site da Globo mesmo,
que essa gente aí que ia escolher os dubladores. Eu falei, coitado do Multishow, se fudeu. Sendo que alguns que faziam na época, antes de mim até, na década de 80, porque isso foi adquirido em 81, a emissora entrou no ar em 81, o SBT, que era TVS. Em 83, eles dublaram 400 episódios. Desses dubladores, eu não sei quantos morreram. Morreu a Samara, sim, morreu o Leitão, morreu o Gastaldi, né, a quem eu substituí. Eu não sei mais quem faleceu. O Osmiro. O Osmiro também morreu, né? Uhum. E, aliás, gente com quem eu não tive nenhum contato. Nenhum contato. Eu nunca tive contato com nenhum dublador. Eu tive numa reunião, uma reunião assim, bem formal, que teve num restaurante aí, faz mais uns 10 anos, sei lá. Sim, completou 10 anos no começo do mês. Não, 11 no caso. Um restaurante mexicano ali no Jardim, não sei se você queira saber. Um evento que teve lá e tal. E eu conheci alguns dubladores que eu não conhecia, só conhecia de nome e tal. Porque quando a gente vai dublar, a gente não tá com o pessoal todo, a gente dubla individualmente. Então vai um de cada vez lá e cobre o seu personagem. Teve episódios que eu fui o primeiro a dublar, não existia diálogo, nada. E uma coisa que me surpreendeu nesse roteiro que vocês me mandaram é que tinha lá uma observação do Osmiro e do Mário Lúcio a respeito dos cacos que eu fazia, que haviam brigas. Eu nunca presenciei isso, mesmo porque eu não convivi com eles. O Mário Lúcio é meu amigo, assim, de antes de eu fazer a dublagem, lá em 98, eu já conheci o Mário Lúcio. O Mário Lúcio é meu amigo de décadas, amigo do meu irmão, ele é de uma geração até posterior à minha. Circo, né? Agora, aqui tem uma observação lá, no roteiro que vocês me enviaram, a respeito de uma observação do Osmiro. O que eu disse, Osmiro disse absolutamente uma inverdade. Então, pena que ele não esteja aqui para se defender, eu gostaria até de conversar com ele, mas o que ele disse lá nunca aconteceu, que ele disse que houveram brigas. Se houveram, eu não estava presente. E nunca me disseram nada a respeito do que eu fazia. Porque o que eu fazia, eu tinha a total autonomia para fazer, nunca recebi nenhuma observação, nem do SBT, nem do Mário Lúcio. Aliás, o Mário Lúcio nunca me dirigiu nas dublagens. Quem me dirigia e dirigia a dublagem, não a mim diretamente, era o Leitão, que era engenheiro de som. E que editava, que fazia as trilhas, fazia tudo, junto com o Mário Lúcio. Então, aí tem uma fala, diz que o Mário Lúcio ficou arrependido, não sei o quê. Ele nunca falou comigo sobre isso, nunca me procurou, nunca me deu um telefonema para falar nada, nem na época, nem depois. Eu não entendi. Eu tive toda a liberdade para trabalhar e fiz o que eu achava que devia ser feito nos meus personagens e as relações que eu estabelecia com os personagens, o Chaveco, por exemplo, era excelente com o Botijão, que era feito pelo Leitão, com quem eu convivia diariamente. Ele nunca me disse uma palavra a respeito do que eu fazia. Você pode ver, por exemplo, um dos melhores episódios que eu passo. Dê uma olhada nesse episódio. Aonde entendi. Travou o áudio aí. Alô? Oi, Cassiano, repete só o nome do episódio, porque falhou na hora que você disse. Vamos lá. O tema aqui a que eu estou me referindo é o tipo de trabalho que eu fazia, os cacos que vocês diziam que eu fazia e tal. Existe um episódio que eu uso até no meu repertório, que está na minha página de locutor, como dublador, que é o Juiz de Paz. Sim, isso é muito bom. Não sei se o você... Juiz de Paz seja amor para dar. Isso. Esse episódio eu fiz inteiro sem ler nada. Eu decorei inteiro. E desde a entrada dele até o momento em que ele vai para a mesa e ele conversa com o personagem do Osmiro, com como era o nome da mulher, da ex-mulher da viúva lá do Bolanhos? A Florinda, dublada pela Marta. Era feita pela Marta Volpiano, Marta Volpiani. Que fazia a Florinda. Desde a minha entrada até ali, todo o texto é ad libitum. Sabem o que é isso? O ad libitum é como se fosse um improviso. Eu vou preenchendo ali. Você vê que tem um vozerio ali, não tem? No início.
Tem um vozerio, tem umas falas ali de todos os personagens, é uma conversa ali, todo mundo, o Chapolin chegou, não sei o quê, e eu vou falando, um autógrafo aqui, não sei o quê, tal, não sei o quê, vem um autógrafo pro meu sobrinho, te manjo, bigoduda, não sei o quê, tal. E eu fico, tudo isso aí foi porque o Chapolin nada mais é do que um cínico. Ele é um cínico, um puta de um 7-1, ele não é herói de porra nenhuma. Ele é muito engraçado e muito bom por isso. Ele não é um mito. O mito que o cara que você sonha, que você idealiza. Não é porra nenhuma. Ele é um anti-herói. Então, o modo como eu fazia... Porra, fui elogiado pra caralho, bicho. No SBT, as pessoas que viam, os caras, o pessoal de arte, o pessoal de dramaturgia, redator, porque eu sou redator também. Porra, eu fiz aquele episódio inteiro sem ler uma página, uma fala. Não existe dublador que faça sem ler. Eu tô para conhecer. O cara nem estuda o texto como eu estudava. Ele chega lá, faz, olhando pro relógio. E eu vou te falar, cara, muitos dubladores, infelizmente, não são atores. Dublar sem ser atores. Então, eu fui um dublador, não sou mais, que tinha a obrigação, porque dublador tem que ser ator. Eu, antes de tudo, sou um ator. Depois eu me tornei dublador por um convite. Eu nunca bati na porta de dubladora nenhuma para pedir para dublar alguma coisa. Jamais. Eu fui convidado pelo SBT para fazer todos os personagens do Bolanhos, porque eles confiavam no meu talento, na minha capacidade. Até então, existia um deadline, existia pressa, porque precisava dublar toda a série, precisava pôr no ar, já estava vendido, tem patrocinador, tem grade de programação, tem tudo isso. Uma emissora é um negócio muito complexo. E os caras falaram, puta, graças a Deus, encontramos o cara e tal. Tanto é que eles não fizeram teste com mais ninguém, talvez tenham feito antes, não deu certo. E eu comecei a fazer, sem nunca ter pertencido a esse universo de dublador. Todo mundo que fazia ali era dublador experiente, né? Gente que tinha feito coisas pra caramba em dublagem e tal. Eu não. Eu nunca tinha pisado no estúdio de dublagem. Eu sempre fui um cara de estúdio de fonograma publicitário, que é a minha atividade principal. Cassiano, eu queria te perguntar duas coisas. A primeira delas é que você falou do vozerio. O que eu falei aí, o que vocês acharam? O que é? E aí? Não é assim, você disse dos vozerios, né? Das narrações. Você ficou mais um episódio de personagem, tá? Era você que dava os títulos, tal, ou não? Sim, claro. Procura Chapolin em mais uma aventura. Episódio de hoje, o juiz de paz cheio de amor pra dar. Está muito igual. Por exemplo, tem episódio, por exemplo, do My Fair Lady, que fala Chaveco Pictures, não sei o quê. Isso, agora, tudo isso eu que inventava, tudo isso eu criava na hora. Na hora, na minha mente eu fazia. Eu gostaria de perguntar também. Por favor, Igor. Pergunte! Pergunte, menino! Caralho! Cassiano. Vou dar um negócio pra ele. Falei que você disse que eu falei lá, que o pessoal ficou arrependido e tal. Eu acho que você não entendeu bem. Eu falei que, assim, o pessoal, né? Não, quem foi arrependido hoje devia estar com 50 anos, né? Não, nem tanto, vai. Não, deve ter uma outra pessoa dessa idade hoje comentando sobre o negócio. Mas não, o negócio é assim. Os caras me detonaram, cara. Me detonaram. Eu falei, como dizia, você viu que eu te mandei aquele vídeo do Caetano para vocês entenderem um pouco a história da música brasileira, a história, sociologia do Brasil. Vocês precisam ver. O Caetano subiu e falou, vocês não entenderam nada. Vocês que querem tomar o poder. Vocês que são a juventude brasileira. Que merda. Não entenderam nada do que eu fiz, nada. Porque estavam acostumados com um nível de dublagem que é aquele, papai e mamãe. Que é aquele jeito, parece estar falando com um débil mental. Eu não sou assim. Eu gosto de provocar, eu provoco a discussão, eu provoco coisas novas. Fazer as pessoas pensarem, se divertirem, mas vendo um negócio legal, diferente. A gente faz isso também e é odiado por metade do meio CH. Tipo, o que eu gostaria de saber assim,
Bem, esses cacos foram o que salvou essa fase do programa Chespirito. Eu gostaria de saber se você acha Eu também que acho. se fosse Não, traduzido no original mesmo, você acha que faria sucesso no Brasil? E o que você acha se esses seus cacos também dariam certo na fase clássica do programa? eu não sei se eu entendi direito essa pergunta, Lenaldo, mas, assim, para mim eles não salvaram os episódios. Os episódios eram bons, as histórias muito boas. O Roberto Bolan escrevia muito bem. Os cacos que tanto ficaram marcados, eles eram simplesmente alguma coisa que conduzia a personagem Chaveco. Porque o que acontece? Quando a gente constrói um personagem, eu sou um ator de teatro. Eu sou um cara que estudei pra caralho teatro. Quando você constrói um personagem, você constrói de dentro pra fora. O que acontece normalmente no universo da dublagem, infelizmente no Brasil, é que se faz muito na forma, né? Eu não estou aqui julgando ninguém. É uma forma de se fazer que eu não concordo, que é muito na forma. Então, fica lá, por exemplo, tem a voz original em mexicano. Então, vamos tentar fazer igualzinho aquilo, o mesmo ritmo, e fica vazio, não tem conteúdo. Se vocês repararem, o meu trabalho no Chaveco, ele tem uma história, dá para você ver quem é, o que é importante no personagem. Você apresentar um personagem para o público é mostrar a vida dele, quem é ele. Então, era importante para mim mostrar quem era o Chaveco, não as gracinhas, né? Não aquelas situações que eram vividas no episódio. Através daquelas situações, do modo como eu fazia, eu tentava ali mostrar quem era aquela pessoa, aquele ser humano. Porque, para nós, todo personagem existe, tem uma vida. Quando se constrói um personagem, fiz o Chaveco, eu estudei antes. Eu fiz, na minha cabeça, a história da vida dele, desde criança. Qual dublador que faz isso? Então, todos os personagens que eu fazia tinham muito conteúdo, muito estofo, muito recheio. E isso assustou um pouco as pessoas, que estavam acostumadas com personagens rasos, dublagens rasas, porque ficava só naquela forma, as risadinhas no fundo, tal. Eu não sou assim, eu não trabalho dessa maneira. Eu trabalho, você vê as dublagens, as grandes dublagens americanas, por exemplo, como elas são, por que elas tomam, as pessoas ficam tão tomadas pelos personagens? Porque a voz que é colocada ali completa a vida daquele personagem, né? Então, mesmo quando o personagem é mudo, dependendo do ator, aquilo, você conhece aquela pessoa, você fica deslumbrado, você fica maravilhado, você fica encantado. Aquele personagem te cativa. Então, uma coisa que eu fico feliz é que o Chaveco que eu fiz cativou todo mundo, pro bem ou pro mal. As pessoas se importaram tanto, criticaram tanto, porque ele tocou profundamente. Então, muita gente se viu nele, muita gente falou, pô, conheço um cara assim. Quando você consegue isso no seu trabalho, você acertou. Então, o Chaveco era um ser humano, de vida, com vida, carne e osso. Então, eu trouxe ele para o Brasil, eu trouxe ele para o nosso cotidiano. Como um cara como ele se comportaria no Brasil? Eu não queria fazer um cara no México, eu não conhecia a sociedade mexicana, nunca estive no México. Então, para que eu vou fazer isso? Então, eu estou sendo desonesto como ator, comigo mesmo, com o que eu aprendi, com as grandes referências que eu tive como ator, os grandes atores que eu assisti no cinema e no teatro aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Eu tinha que honrar isso, porque talento eu tenho. Sempre tive, sempre honrei esse talento. O talento é uma coisa inata, isso, você nasce com isso, aí alguém explica, isso aí é questão de fé, não se sabe de onde vem. Então, eu tenho esse talento, cara. Então, eu tenho que honrar isso e ganho bem para fazer isso. E cobrei muito caro para fazer aquilo. Ganhei bem pra caralho para fazer aquilo. 195 episódios. Muitos dubladores ficam lá, sempre tem greve de dublador, porque o dublador tá sempre mal-humorado, tá sempre com ressentimento, tá sempre com raiva porque ganha pouco. Ué, faça por merecer, exijam que se pague mais, como ganham os dubladores americanos. Ora, eu fiz o papel que cabia a mim para me defender e defender aquilo que eu estava fazendo. Porque quando eu faço uma coisa, eu sou muito honesto no que eu faço. Então, todos os personagens bolões que eu fiz com muita integridade. Fiz estudando e fiz com inteireza. Então, o Chaveco é uma das grandes coisas que eu fiz, sim, na minha carreira. Me orgulho muito de ter feito Chaveco. E fiz com uma personalidade de um cara que eu conheci, chamado Francisco de Paula Brandão, Chiquinho Brandão, a quem homenageei. Vocês têm que conhecer esse cara.
Procure na internet e vocês vão ouvir a voz dele e vocês vão lembrar do Chaveco. Aliás, esse cara era parecido com o Chaveco. Eu até lembro de umas cenas da novela Top Model que o Chiquinho Brandão fazia, realmente era bem parecido. Sim, exatamente o que é o Chaveco, entendeu? Escuta, eu não vou carregar essa mala, entendeu? Quando é que você vai me dar, hein? Então tinha um tempo, então na dublagem você tem que assistir um lip sync, e às vezes é muito mais difícil você dublar do espanhol para o português. Mas eu consegui fazer isso de uma maneira muito boa, com um nível altíssimo, cara. Então, eu tenho certeza que eu fiz um excelente trabalho. Agora, quem não estava acostumado, quem nunca foi a teatro, não conhece trabalho de grandes atores, não sabe o que é dramaturgia, não conhece os grandes trabalhos, é óbvio que vai achar ruim. Porque é uma estranheza, aquilo choca, é um tapa na cara de quem não conhece aquilo, de quem não está acostumado com aquilo. E eu não fiz uma coisa, era muito simples o que eu fazia. Só que eu fazia de um jeito que o dublador normalmente não faz. Assusta. Os dubladores ficaram meio assim comigo, entendeu? Assustados. Quem é esse cara? Nunca dublou na vida, já vem aí. Quer sentar na janelinha? Eu falei, meu amigo, eu não bati na porta de ninguém. Eu fui convidado pelo que eu sou. Então eles precisavam de alguém como eu para fazer os personagens bolanhos. E isso assustou muita gente. Assustou a classe, assustou todo mundo. Mas as pessoas não tiveram coragem de falar comigo. Então, Cassiano, não era bem uma pergunta que eu queria falar. O negócio aí que você falou, que as pessoas meio que te rejeitaram. Beleza, eu não concordo nas pessoas ofenderem o seu trabalho. Isso é totalmente errado. Eu acho... Eu fui detonado, cara. Exatamente. Eu fui detonado. Aliás, ao mesmo tempo, na mesma época que me detonavam, isso foi no começo dos anos 2000, né? Quando foi pro ar, 2001. 2001, por aí. Por aí. Mas você fala pelos Mas muita gente me elogiava, muita gente reconhecia, entendia o que eu estava fazendo. Mas era a minoria. Era a minoria. Aliás, mas infelizmente, esse tipo de série, de animes, eles são conduzidos e eles são... A referência de recepção desse tipo de trabalho, ela está em cima desses tais fãs-clubes, dessa coisa meio nerd que atrapalha. Que, no fim, eles não podem dirigir, determinar o que é bom, o que é ruim. Porque as outras pessoas que viam no Brasil inteiro nunca se manifestaram. Quem se manifesta são os clubes fechados, são essas confrarias, né? São essas sociedades secretas, que eu abomino. Porque não contribuíram em nada. Não contribuíram em nada. Nada, porque, óbvio que a gente não tinha as redes sociais como a gente tem hoje. Eu gostaria que tivesse feito isso um ano atrás, tivesse agora no ar, eu queria ver o que eles iriam ouvir de mim. Quem se atrevesse a falar porcaria, falar coisa sem saber. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não admito burrice. A pessoa se arvorar, sabedora de alguma coisa. Porque o brasileiro é muito assim. Como é a extrema-direita, essa porra que vem aí em 2019, que já está nos incomodando. Eles não sabem que não sabem. Esse é o pior defeito de alguém. É se meter a saber alguma coisa que não sabe. E não sabe que não sabe. Sacou? Então as pessoas falavam do meu trabalho sem saber do que se tratava. Por que eu fazia daquele jeito. E olha, eu acho que eu atingi meu objetivo. Porque se eu tivesse feito, ou outra pessoa tivesse, ninguém estaria comentando isso. Vocês não estariam conversando sobre isso comigo. Porque eu seria mais um dublador, seria mais um personagem. Eu fiquei marcado pelo que eu fiz. Que bom, cara. Porque o que eu fiz tinha uma marca, tinha uma vida, tinha um negócio diferente. Marcou, tinha personalidade. Eu fiz uma coisa nova, que eu criei. Então, isso acabou se dando por causa que na sexta as pessoas viam um Chaves magro, novo e dublado pelo Gastaldi. Uhum. E no sábado chegou... O SBT já errou, porque a primeira coisa que eles passaram foi um Chaves dos anos 90, Isso. já velho, gordo, com 63 anos e dublado por você. E você já não fazia uma voz muito parecida com o Gastaldi, porque já não tinha muitos Chaves. Então isso acabou assustando. Não que isso desse motivo para as pessoas detonarem o seu trabalho, mas as pessoas se assustaram. Então, por que se assustaram? Não só porque a voz era nova, porque não tinha mais o Marcelo, ele faleceu, né? Fazer o quê? O Marcelo é um grande dublador. Ele marcou porque ele foi o único primeiro, então a referência era ele, né? Tanto é que no início, quando eu comecei a fazer, eu me calquei um pouco nele, para poder ter essa passagem, esse fade out, né? Fade in, fade out. Você tem uma passagem não chocante.
Mas é inevitável que eu colocasse a minha marca. Eu não jamais faria alguma coisa imitando o Marcelo. No Chaves, talvez eu tentasse, mas, por exemplo, o Chapolin, eu emitia um tom, um registro um pouco parecido com o Ori, porque eu me baseava muito no Bolanhos. Quando eu vou dublar um ator, como é o Bolanhos, que eu respeito como ator, eu vou pelo jeito que ele fazia. Eu não queria saber quem dublava antes, como era a dublagem. Para mim interessava eu ouvir o mexicano. Na época ninguém conhecia a original mexicana. Eu me baseava naquilo que Bolanhos me passava. Né? Então, em cima de cada personagem, eu dava uma vida para esse personagem, mas de verdade. Tudo que eu faço é de verdade. Você vê que a minha interpretação, ela não parece que eu estou lendo um papel, parece? É uma coisa natural, como se fala na vida. E como se fala na vida um personagem como Chaveco, para falar com o brasileiro, você tem que trazer ele para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. Então eu transformei o Chaveco num brasileiro, num malandro do centro da cidade, num malandro do morro, num malandro urbano. Chaveco do Brasil. Porque ele não é um malandro mexicano, mas a gente quer transformar ele em brasileiro. Sim. Ele é universal, fazer uma coisa universal. Cassiano, o Lucas de Brito tá aqui, ele quer falar um negócio pra você, porque ele tem o nome do Lucas, do Pancada Bonaparte. Vai, Lucas. Olha, Pancada, sabia que as pessoas continuam dizendo que eu e você estamos loucos? Verdade? Sério? Cassiano, prazer tá aí, eu tô aqui só escutando mesmo, porque eu entrei agora, né, aqui no canal, mas queria parabenizar você pelo seu trabalho. Realmente, o clube ele foi rechaçado na época, mas eu acho que as pessoas não entenderam na época. Porque a única novidade ali era eu. Todos os outros personagens eram feitos pelos dubladores que já estavam na série, né? Eu fui a única novidade. A única. Eu fui um forasteiro ali, né? E logo no personagem, no ator principal, né? Logo no protagonista. Isso causou um incômodo geral. Não só para quem assistia, para os fã-clubes, para os tais, entre aspas, donos da coisa, mas até para os colegas. Porque eu vou te falar, eu nunca fui procurado por nenhum deles para comentar sobre o meu trabalho. E eu acho que incomodou, de certa maneira. Eu não sei, porque nunca assim, pô, Cassiano, tal, como é que você faz o Chaves? Nunca. Cara, eu passei 1 ano dublando. 13 meses, aliás. Nunca conversei com nenhum dublador. E quando encontrava esporadicamente, entrando, eu saindo, ele saindo, e nunca conversaram sobre nada. Então eles tinham uma visão assim muito burocrática, às vezes, pelo que eu senti. Não tinha uma relação assim, como se fosse um elenco de teatro, entendeu? Um elenco de atores. Isso é um problema na dublagem. Infelizmente, acontece isso. A dublagem deveria ser... Se eu tivesse um estúdio de dublagem, eu faria completamente diferente. Eu reuniria todos os atores, faria um puta laboratório, todo mundo se conhecendo, todo mundo conhecendo que trabalho está fazendo em cima de cada personagem, a interação entre eles. Mas não, infelizmente, a dublagem no Brasil é tratada como coisa fria, mecânica. Não sou assim. Isso talvez tenha causado incômodo. Tanto é que certa vez, eu vou confidenciar aqui, a saudosa Samara, que para mim era a maior do país, que fazia a Mãe da Feiticeira. Vocês conhecem, né? A série Feiticeira. Endora. Uhum. E ela veio assim meio que me questionar, era um horário de almoço, estava lá, ela foi lá, não sei, ela não era o dia dela dublar e tal. Acho que ela foi lá para me conhecer. E eu achei muito estranha assim a conduta dela comigo, porque ela me questionou muito, ela ficou meio querendo me questionar, me interrogar. E eu li assim nos olhos dela que era o seguinte: como que esse cara que nunca entrou no estúdio de dublagem antes, e eu já tinha 25 anos de carreira, como que esse cara assim se mete a ser dublador, protagonista? Quer dizer, está furando o nosso esquema, tirando o lugar de dubladores e não sei o quê. Eu falei, eu nunca quis tirar o lugar de ninguém, eu fui convidado, e eu estou numa função que pertence à minha... eu estou numa função de dublador que pertence à minha categoria. Para ser dublador, precisa ser ator.
Então, tive até uma pequena discussão com ela. Até chegou um momento que eu perguntei para ela, por que você não apresentasse um dublador que ganhou 2 estados, ganhou um Kikito, fez 8 longa-metragens, 12 peças de teatro, 5 minisséries, 3 novelas, 8 curtas-metragens. Ela não respondeu. Então, na verdade, eu estava levando uma verso que não tinha, não existia. E eu lamento não poder ter dividido isso com as pessoas. Eu gostaria muito de ter conhecido os dubladores, ter feito laboratórios de trabalho de ator e tal. Eu não sei, as pessoas, eles fogem disso, talvez, não sei, eu lamento. Devem existir, eu não conheço, porque eu não pertenço a essa classe de dubladores. Eu sempre convivi com atores, e atores de alta qualidade. Afora que eu fiz a Universidade de São Paulo, fiz escola de arte dramática, trabalhei fora do Brasil, fiz grandes trabalhos de laboratório, de leitura. Então eu conheço do métier do qual eu vivo, do qual eu sou profissional. Quando eu entrei para dublar, eu já tinha 25 anos de carreira como ator. Então, eu realmente me senti um peixe fora d'água, porque aquele universo estava... Então eu resolvi tratar da melhor maneira possível, naquilo que me cabia fazer, dentro daquele espaço, e as pessoas com quem eu convivi, que eram o Marcelo Meirelles, que era o meu parceiro, e o Leitão, tive uma ótima relação. O Leitão talvez não tenha entendido muito bem o que eu fazia também. Porque, como eu não tinha nenhuma referência do trabalho de dublador dentro do estúdio, eu fui talvez um absurdo, né? Uma anomalia, porque eu tinha um comportamento completamente diferente, eu pouco lia o texto, eu decorava, eu tinha uma presença forte quando eu dublava, eu refazia coisas que eu não achava legal, então eu mesmo tecnicamente existiam coisas da dublagem que eu não conhecia e que eu fui me adaptando e conhecendo. Eu não tinha a velocidade. Por que o dublador tem muita velocidade para dublar? É rápido porque o dublador ganha por hora. Eu não tinha esse tipo de relação trabalhista, não era a que eu tinha. A minha relação era como um ator americano, como eles fazem dublagem. Eu ganho tanto para dublar esse personagem por ano. Tantos episódios, eu ganho tanto por episódio. Não me interessa se eu vou demorar 3 horas para fazer o episódio. Estou pouco me lixando quanto tempo eu vou demorar para fazer. Eu tinha o meu tempo. Eu tinha o meu tempo. Eu tinha um contrato com o SBT que rezava eu fazer, sei lá, 200, 190, sei lá, 200 episódios, ao valor de tanto por episódio. O valor total do contrato era X, e foi feito o contrato, o acerto, tudo direitinho. E eu cumpri isso rigidamente. E dei o melhor de mim. Tanto é que, da parte do SBT, eu só recebi elogio. Inclusive, o SBT me deu total liberdade para fazer redação final do que eu fazia. Aí eu até comentei, porra, e como é que ficam os outros personagens? Eles vão ter que se adaptar, quando eu fazia antes, né? Então, mas pouco eu mudava. O texto estava ali que vinha traduzido, eu seguia. 75% do que eu fiz estava escrito. Só que eu decorava, eu não fazia lido. Tudo que você pode pegar, qualquer episódio que eu fiz, vocês podem ver, nunca vai parecer que eu estou lendo alguma coisa. Parece que é sempre uma coisa nova. Porque eu tenho exercício de ator. O trabalho de teatro é fodido, é uma coisa completamente fora da dublagem. É outro universo. O que a gente vê, às vezes, em dublagem, não estou falando dos dubladores da minha série, aliás, são muito bons, faziam um trabalho excelente. Mas o que a gente vê muito na dublagem do Brasil, hoje já mudou um pouco. Era aquela coisa que você sabe que o cara parece uma coisa meio canastrona, né? Que a gente chama de canastrão no teatro. Que é aquela coisa meio falsária, assim. Eu não sei trabalhar desse jeito. Por isso que eu nunca mais dublei nada. Nunca mais me convidaram para dublar nada. Porque eu era um trovão, um furacão. Não pertenço a esse mundo. Porra, com o que eu fiz lá, já era o suficiente para milhares de coisas. Centenas. Nunca fui convidado para dublar nada, porque eu não pertencia. Porque dava a impressão que às vezes o cara fala, porra, esse cara vai arrasar o quarteirão aqui. Esse cara vai tirar o emprego de muito dublador. Mas será que é isso? Não sei, cheguei a pensar essas bobagens e tal. Mas, graças a Deus, nunca me fez falta.
Até gostaria de ter dublado muitas coisas, tinha muita coisa ainda para contribuir, para criar, mas não foi, não quiseram, nunca me convidaram, mas também nunca me importei com isso, não. Eu acho até interessante também, Cassiano, você falar assim que você meio foi o seu primeiro trabalho na dublagem, assim, E né? único, e E único. único, primeiro e único. Então, assim, a gente percebe também, vendo a sua dublagem, a sua evolução também, né? É muito mais nítida a sua evolução, porque é diferente quando um dublador dubla vários anos, pega um personagem novo ali e começa a dublar ele, a gente vê a evolução durante temporadas. E no seu caso, você pegou a primeira vez e única, e a gente dá para perceber muito bem a sua evolução, que foi uma evolução muito bem feita, principalmente no Chaveco e nos outros personagens de Espírito que eram mais velhos. Porque eu já porque eu não fazia, eu não tinha visto teatro, que tem um aspecto que sabe fazer o natural. Você pode ver as novelas que eu pega lá os 7 anos antes de eu dublar Chaves, que eu estava no Rio, morando no Rio de Janeiro, que eu emendei 3 novelas, 2 minisséries como protagonista na TV Manchete, protagonista de um período da novela, do terço final da novela Cananga do Japão, fazendo um personagem histórico. Depois 2 minisséries, uma no Peru, que nós ficamos 3 meses lá fazendo, que era Filhos do Sol. Depois mais um, protagonizando mais um. Depois fui fazer uma novela na Globo. O meu trabalho de ator sempre foi nesse nível de naturalista. Muito, muito mole, muito fácil de entender. E isso na dublagem causou um ruído. Nossa, o que é isso? O que esse cara está fazendo? Então, talvez aí seja incômodo. Eu acho que é incômodo por ser de muita qualidade. Sério. Não, realmente. Porque Parabéns, eu comecei fazendo da mesma maneira. Eu sempre... olha, eu confesso que a única coisa que eu mudei, quando comecei a fazer o Chaveco, eu fazia meio assim, em cima do mexicano, que era uma coisa meio rouca, que o Bolaños fazia, mas isso para mim estava dificultando o ritmo. Então eu percebi que o Chaveco tinha muito a ver com o Chiquinho, e comecei a estudar e saiu essa voz. Essa coisa assim, entendeu, Botijão? Porra, sabe? Jamais, ele tem que falar, porra, cara, porra, tem umas coisas que eu esqueço, porra. Entendeu? Isso é Chaveco, pra caralho. Você olha pro Chaveco com essa voz, tem tudo a ver. Agora, uma vez eu vi o Chaveco lá de uma dublagem que eu vi, eu não conheço ninguém, não sei nem nome. Eu achei muito ruim, desculpa, eu não gostei, assim. Eu achei que em relação ao personagem, entendeu? Não tava casando com o personagem. Foi o Chaveco do Tata Guarnieri na Gábia? Não sei, cara. Não sei se é. O Tata é meu da amigo. época que você dublou? Ah, não sei. Não, acho que ficava na Gazeta, não sei. Do Sérgio Galvão. Olha, eu não sei o nome, cara. Eu sei que, assim, não achava adequado. Não tava tendo um ruído, tava estranho. Não vou dizer pra você é ruim. Não tava adequado, assim. Eu achava que não era adequado. Muitas vezes eu achava também que o que eu fiz também não era adequado, sei lá. Eu não sou ninguém para julgar isso. Eu sou alguém para falar do meu trabalho. Que foi bom. Não, com certeza. Eu acho que assim, nós que somos fãs CH, né, que a gente tá por dentro do meio e tudo claro. Hoje. E eu curti muito fazer, cara. Eu curti demais fazer aquilo, cara. Gostei muito de fazer. Eu me diverti. Cara, eu saía de lá cansado. Tinha dias que eu ia sair de lá para fazer 2 sessões, fazer show. Viajar ainda de madrugada para uma outra cidade, fazer locução. Cara, era estafante, meu. E eu fazia com o maior prazer, meu. Então, dublagem para mim foi isso. Mas eu sinto que eu não tenho nada a ver com esse universo. Justamente por eu ter uma característica minha diferente disso. Se eu tivesse sido um cara que desde os 18 anos, 16 anos, comecei a trabalhar com isso, fazendo teatro amador, caramba, até quando criança eu fui ator. Eu fui ator em comerciais. Depois eu vou mandar para um de vocês aí, tem uns comerciais antigos que eu fiz de criança, como criança, um cara descobriu para mim, me mandou, digitalizou para mim. Eu trabalhei na TV Record quando eu era criança, ator mirim. Isso na década de 60, cara. Nem seus pais eram nascidos. Então, o que assustou é que era um ator muito intenso. E isso talvez tenha incomodado.
e com muita personalidade, né? Foi assim que eu trabalhei. Adorava fazer tudo, porque eu me identifiquei muito com o Bolanhos, como artista, né? E gostava muito do que ele fazia. Eu gostava do jeito dele, da inteligência dele. E eu senti uma cumplicidade muito grande. Por isso que para mim foi muito fácil fazer o Bolanhos. Ainda bem que eu fiz o Bolanhos. E é talvez isso que o SBT estivesse procurando. Não sei, sem ter consciência, talvez eles não tenham sabendo de tudo isso que eu estou dizendo, mas eles gostavam. Como quem não gostava eram os fãs lá, sei lá. E, Cassiano, uma observação que eu queria fazer, eu não sei se você sabe, sei. Mas você disse que você dublou 194 episódios, né? 194. Olha, eu não sei o número. A gente total do que a gente tem conhecido, tem 194 episódios. Você vê quanta coisa, hein, que eu fiz. Você sabia que você dublou esses 194 entre 98 e 99, o SBT exibiu em 2001. Só que o SBT, ele ficou pegando os sketches separados e juntando. Por exemplo, o episódio de 90, o sketch, sei lá, do Chaves, no episódio de 90, junto com o do Chaveco, de 95. E não, nisso, não, o que eu fiz, o que eu dublei foram episódios captados, gravados, entre 90 e 95. Sim, mas isso mesmo, eu tô falando assim, você dublou entre 90 e 95, e assim, às vezes o SBT, de vez de exibir um programa completo, era assim, um programa, às vezes um era de 40, né, que era só de um personagem, de uma história só, e tinha outro programa que era 4 histórias no mesmo programa, 40 minutos, cada uma de 10 minutos. Aí, por exemplo, o SBT pegava uma de Chaves dos anos de 1990 e pegava uma, sei lá, do Chaveco de 94, de 10 minutos. Aí juntava no mesmo programa, fazia isso, era um fuzuê, um quebra-cabeça, uma coisa totalmente desorganizada. Talvez essa observação que você está fazendo, talvez tenha sido um erro deles lá da programação, de quem era responsável por isso. Eu nunca conversei com eles, nada, porque eu nunca me meti nisso, então... Sim, Cassiano. Mas o negócio também que foi assim, juntando tudo, deu no total 74 episódios. 194 a SBT exibiu 74. A gente só conhece, isso que eu queria falar pra você, a gente só conhece o seu trabalho por causa de um canal da Televisa, que na TV paga, que exibiu em 2010, 2011, todos os episódios que você dublou, de 40 minutos, sem... Cara, eu não sabia disso, nem assisti, tá vendo? Sim. E isso que eu queria falar, porque eu acho que nem foi por causa... Claro, teve uma coisa que os fãs estranharam, né? A desorganização do SBT, cara, ela afeta tudo envolvendo o Chaves, Chapolin. Tem episódio, só pra você ter uma ideia, Cassiano. Tem um episódio que a Maga, né, que dublou os episódios clássicos, o Gastaldi e tal, os Miro, dublaram um episódio de 90 e ele só vai aparecer em janeiro de 2019, não no SBT, e sim no Multishow. Só pra você ter uma ideia. O SBT não... Aliás, o SBT comprou e não talvez tenha... Porque eu soube que eles dublaram à época... Vocês conversando com o Mário Lúcio, alguém à época, quando eu dublava, e o SBT tinha aproximadamente 360 que eles dublaram. 360? Aproximadamente, mais ou menos isso. E ficou sendo repetido ad nauseam, entendeu? Durante anos e anos e anos, até que em 97 o Silvio comprou esse lote, que foi talvez a última fase do Bolanhos, né? Depois ele não gravou, depois de 95 ele não fez mais nada. Não, ele parece que fez teatro e tal. Não, eu tô falando do X-Pirito. X-Pirito. Aliás, você sabe o que é X-Pirito, né? Sim, o apelido dele. Não, da onde vem isso? De Shakespeare. De Shakespeare, pequeno Shakespeare. E sacou tela em espanhol, ficou Pirito. Era de Shakespeare. Ele era um fã de Shakespeare, era um cara muito culto e muito antenado, era um estudioso de teatro e tudo. Ele não fazia nada de orelhada. Ele era genial, muito mais do que às vezes possam imaginar. E com isso eu me identifiquei muito com ele. Foi nisso. Eu gostava muito do Bolanhos nisso, entendeu? Então eu curtia muito fazer as coisas dele. Então eu ia nos detalhes, eu procurava aprofundar cada coisa. Então eu trabalho de dentro para fora, com memória emotiva, com tudo que normalmente não se usa em dublagem. Então eu despejei muita coisa que não existia em dublagem no meu trabalho.
Aí, Cassiano, isso que eu falei, né, que o SBT exibiu os episódios totalmente fora da ordem, porque a maioria dos episódios, assim, pelo menos pra mim, os meus prediletos, são os de 40 minutos, né, que você dublou. São, tipo, histórias do Chaveco de 40 minutos, que tinha uma situação e tal. SBT, se eu não me engano, 5, 6 deles, no total de, sei lá, 100, o SBT realmente, isso que eu acho que lascou mais o seu trabalho. Não, porque eu, não acho... eu penso assim, não. Mas, assim, o meu trabalho não afetou em nada. O que, na verdade, eu acho que isso não isso que você está dizendo aí, desculpe, mas não concordo, que isso possa ter atrapalhado o entendimento a respeito do meu trabalho, né? A aceitação. É engraçado que mesmo acho que as pessoas que não aceitavam sabiam o que eu estava fazendo. O que eles estavam incomodados era com uma super interpretação, talvez. Uma interpretação que não era usual em dublagem. Um modo de fazer que era diferente, sabe? Acho que é isso. Cassiano. Fala. Eu acho que talvez o que possa ter também causado um estranhamento no pessoal não foi nem os outros personagens, o Chaveco, o Pancada, os outros. Na verdade, o que juntou é meio que o Igor tá falando. Por conta da desorganização e da bagunça do SBT, é tipo assim, vamos supor, exibiam, um exemplo, meio-dia e meio, um episódio do Chaves com dublagem da Maga, com o X-Espírito em plena forma, e 1h30 da tarde exibiam os novos episódios com o X-Espírito mais velho, mais gordo e com outra dublagem. E como você mesmo falou, que você falou no começo da entrevista até, que você acha que, vamos supor, que se fosse para você dublar o Chaves clássico, mas para você talvez não conseguiria passar exatamente. Lembra que você falou no começo da entrevista? Não, sabe por quê? Porque, assim, a referência do Marcelo Gastaldi, que tinha dublado 300 e tantos episódios, foi o que ele fez, e ficou se repetindo isso durante 20 anos. Isso eles dublaram, entrou no ar em 84, 85, há pelo menos 10 anos, 12, 13 anos seguidos, 15 anos seguidos aquilo, sendo repetido. E até uma amiga minha falava de sobrinhas assim, filhos pequenos, falava, porra, eles adoram ver. Eram enteados mesmo, eu lembro. Sim. Que adoravam ver o mesmo episódio, já sabiam o que ia acontecer, sabia até as falas e tudo, olha que legal. Era isso. E a referência, o que ficou cristalizado era a dublagem do Gastaldi no Chaves, principalmente. Exato. Então, o Chaves que me foi apresentado, porra, já era um Bolanhos mais velho, como um cara já com 60 anos quase, ia fazer uma criança, porque quando ele fazia o Chaves, ele estava no anos, 30 e poucos, que ainda cabia você fazer uma criança, né? Não um cara já muito maduro, muito velho, que já não dava. Sim. A gente até acha... A minha voz nunca foi parecida com a do Gastaldi. A gente acha, Cassiano, que o Chaves tinha que ter acabado, por exemplo, em 80, 84. Eu, por exemplo, gosto dessa dublagem debochada que você faz. Vamos supor, por exemplo, um exemplo, o Chapolin. Eu acho que combinou perfeitamente, você conseguiu pegar o espírito do personagem para o Chapolin mais gordo, mais velho, aquele mulherengo que ele era. Por exemplo, o meu episódio favorito do Chapolin na sua dublagem é aquele da velha mina abandonada, da época do século e tal, porque você brinca, tipo, temos que economizar isopor, a produção mandou, já ensaiamos, entendeu? No Chapolin, sim. A única coisa, assim, que até em mim, de verdade, eu adoro a sua dublagem no clube, mas que até em mim ainda causa um pouco de estranheza, mas não é só por você. E sim pelo próprio espírito, é no Chaves. Eu acho que o Bolanhos não soube a hora de parar com o Chaves. Mas o Chaves que eu fiz, graças a Deus, olha, se eu contar nos dedos das mãos, de uma das mãos, os episódios de Chaves que eu fiz, que era escolinha, tipo escolinha do professor Raimundo. Não, eram bem poucos, mas o SBT sempre julgou o Chaves como programa principal, né, Cassiano? Então, mas tanto é que eles se mancaram, nem tinha muito isso, eu nem levo em consideração esse personagem. Esse personagem eu praticamente nem fiz. Nem fiz, eu fiz por obrigação, porque tinha que fazer.
Do Chaves, o Cassiano dublou 33, enquanto do Chaveco ele dublou o quê? Cento e tanto? E o Não, SBT eu não, cara, sinceramente, eu não fiz 33 episódios com o Chaves. não fez. É semana de sketch, Cassiano, é tudo da 33. Caramba, eu não lembro. Tudo escolinha, né? Não, alguns tem na 90%, Cassiano. Não tinha vila, cara. Tinha sim. Ah. Tinha uma versão da Falta de Ar. Não, eu não fiz. Não, pô, tinha alguns na vila. Quem é que tava na vila? Tinha uns 4 episódios, Cassiano, que você gravou até o episódio do Satanás. Quem é que tava na vila em 1990 até 95? Pouca gente. Tava o quê? O Jaiminho? A Florinda, o professor Girafales, que apareceu bem pouco. Mas tinha. Imagina. Na sua época, o Chaves foi até 92. 92 foi só a escolinha, em 91 foi um monte de vila, porque a Florinda ela saiu pra fazer uma novela e não tinha como fazer o Chaveco, né? Porque a Chiquinha, já velha. Cara, olha, sinceramente, eu nem levo em conta o Chaves. Nem levo. Sim, exatamente. Pô. Eu fazia aquilo meio assim, não contrariado, mas puta, não é. Porque o que acontece? A referência do Gastaldi era muito forte. Todos os personagens que eu fiz, como Chaveco, Caveira, Chapatin, que eu adorava fazer pela irreverência dele, pelo cinismo dele, o Gastaldi pouco fez. O Gastaldi fez mais Chaves mesmo, a Vila. Sim. Né? Você tem referência do Gastaldi como Chaveco? Tem, mas bem pouco. Então, era outra fase, na verdade. Na verdade, quem imprimiu realmente a personalidade do Chaveco, queiram aceitar ou não, fui eu. Sim. O Chaveco mesmo, quem era o Chaveco, foi eu que descobri, cara. O Chaveco mesmo. Uhum. Agora, os outros personagens, não. Por exemplo, tinha personagem que não existia. Você pega aquele do... Cidadão Gomes? O Cidadão Gomes, porra, um episódio que eu adoro, aquele que ele estraga o casamento do cara. Aquele é genial. Da sobrinha dele, que vai casar com o cara e ele faz aquele puta discurso. Aquilo lá eu fiz sem ler, cara. Aquilo lá eu fiquei lendo, improvisando, cara. Aquilo é como se eu estivesse no teatro. Entendeu? Eu gosto desse tipo de... Porra, tem coisas excelentes que eu fiz ali, que eu adorava. Sim. Aquele que ele era imperador, aquele com a rainha, com a Cleópatra. Sim. Adorei fazer. E no final você fala, moreninha linda, moreninha boa. Isso. Que tinha o cara que entrava aquele serviçal, né? Falar assim, outra vez essa bonecona, puta aqui. Cassiano. Só uma coisa que os fãs mais xingam quando passa esse sketch, o SBT até cortou em 2010. Você tem idade pra ser meu avô. Como é que é? Não, é assim. Que a menina fala assim, você tem idade de ser meu avô. O cara fala, mas eu nunca pensei em transar com a sua avó. Exatamente. Eu falei isso. Você chega a cortar essa bosta no passado. Então, acho uma bobagem. Cassiano, o Douglas quer fazer uma pergunta, depois o Luiz faz e aí a gente segue em frente, ok? Fiquem à vontade. Sim, eles cortaram também, né, quanto diz o folgado e a vagabunda Chirion, né? Sim, eles cortaram no mesmo episódio. Então, mas sabe por quê? Porque alguém encheu o saco, alguém falou com o SBT, ai, que coisa imoral, achei de moralista aí, hipócrita. Eu detesto esse tipo de coisa, é insuportável, cara. Insuportável. Agora, que engraçado, quando eu fiz, ninguém mandou nenhum recado para mim, ninguém me telefonou fazer nenhuma observação. Toda vez que alguém da SBT falava comigo, era para elogiar o que eu fazia. Esta entrevista continua no próximo programa, na mesma hora, aqui no Bar do X-Pirito, ok?